Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai trabalhar essa desimportação de saber sobre algo que corrobora na organização dos conhecimentos que colocam o organismo em suspensações, né? Ou seja, sabe quando você se vê dentro do seu organismo por ah, por rearranjos de operações metabólicas, ou seja, com contrações em locais que fogem o comum da violência que você pratica até chegar ao equilíbrio, né? A gente é muito violento com o organismo para poder criar a consideração dos mapas de rede. Porque você é uma rede orgânica de tecidos metabólicos. Você carrega consigo células que agravam a sustentabilidade orgânica por operar e entender a organização. Só que essa organização é química, ou seja, ela imita o lado exterior do organismo por desimpulsionar uma parte desse exterior. E é isso, adrenalinando isso, adestrando isso, a gente vai criando o plano de conter esse exterior e retroprojetar a superação desse exterior para dizer em quadros de planos fundamentalização operacional, fundamentalização navegante, fundamentalização que faz reações por privilégio de poder e saber administrar esses impulsos. Então, nessa arca da aliança que você faz desde o desenvolvimento lá no seu pai até no desenvolvimento da sua mãe, esses espíritos que dizem assando a massa que sua mãe emprega na superioridade de ser e revestir esse espírito dentro dela, nesse horizonte de fermentações químicas e transduções de alquimia, de impulsos retroalimentícios, né? Você vai crescendo e vai ganhando essa desinformação desse conjunto rítmico que sua mãe, por espiritualidade do seu pai, condensionou-se para que você viesse à vida. E assim como eles, você tem transcritores de sinais que a gente chama de genes. Esses genes, por indexação da educação do lar e da responsabilidade e autoridade dos domínios de lares, onde se habitam localizações de contensores para os domínios exteriores, você começa a praticar a internalização desse exterior e o domínio operacional frente à estabilidade ou desestabilidade rítmica que ele emprega. Então a gente tem várias bombas exteriores que irradiam o ser, não no sentido apenas de irradiações de vitaminérgicas, no sentido de tremores, né? No sentido de sons. A gente tem vários tipos de vitaminalizações. A gente tem os contatos, as visões, as audições, os cheiros, né? E todas essas vitaminalizações, todas essas desinformações nos rogam uma perseverança para que a gente consiga, dentro dessa insistência, um fundamento de conter e estar sobre esse plano em equilíbrio, né?
E alguns pedem massa em excesso, alguns pedem fome em excesso, alguns pedem sede em excesso. E aí assim a gente vai sendo calibrado pela residência familiar. Ora, eu estava em Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte, e voltei para a minha cidade, que chama João Molevade. Todo esse estar redimensiona e transcreve dentro da sinalização orgânica diferenciais, funções diferenciais de habitar esses lazeres, esses acontecimentos que enaltecem e adrenalinam o ambiente. Então, dentro desse reconhecimento e sensibilidade acadêmica e científica, eu, pleno desse saber, tenho que desproporcionar regência orgânica para disfuncionar sobre essa nova organização de vetores ativos, de exteriores instalados por isso, porque eu mesmo não tenho objetivo algum ainda aplicado na instalação, somente o de sobreviver e desacordar por essa intenção e fazer acordar novas intenções sobre essa afronta, sobre essas funções orgânicas de residirem e resistirem a esses objetivos de lares e seres, né? Bom, e aí o que acontece? Hoje a gente vai estudar e enaltecer esse descomprimento orgânico pela fundamentalização de saber desse parâmetro pelos estudos da química. Então a gente entra na área da química orgânica. Então, dentro dessa área da química orgânica, a gente vai conhecer as funções orgânicas. Ora, como a gente aplica a extração da natureza e de todos os tipos da natureza, porque a natureza é o que é exterior a nós. Então, toda a natureza, todo o lado exterior a nós, que nós extraímos, por elas aplicarem energia, trabalho no nosso organismo, função orgânica, a gente precisa aprender a disfuncionar essa função de naturezas, de organismos, para poder ter controle e medidas sobre elas e mediar o que elas pretendem fazer. Então vamos lá, vamos nos apresentar ou apresentar elas para nosso acoplamento, né, de gerências. Vamos investir e agir sobre elas. Funções orgânicas. Então, vejam bem vocês, né? Nós temos um organismo e nesse organismo ele está sobre um plano. Só que nesse organismo, tudo que está sobre ele é o seu plano e a camada do seu plano, ó. Então a gente tem o campo de camada de comandos. Então nesse verso. Só que o verso ele é uma natureza ao verso. O verso é a natureza. Então a gente tem o universo. A natureza é o verso, né? O verso é a natureza. E aí esse no verso é o na natureza, é você em natureza. E aí quando a gente fecha você em natureza em um laboratório, olha só, a gente tem o lab e você em um laboratório. E aí a gente tem o produto de tabela por de exportação.
E dessa ação a gente tem a reação. Então, de uma ação eu tenho uma reação, a gente tem a rima que desmira a inicia ação. Legal? E aí, essa rima a gente chama de porta, contraporta. Então, essa contraporta, ou contraporca, ou contraporta, ela é a que dá a rima para o nosso organismo desligar-se frente a essa importação, porque nesse laboratório, nesse a gente tem vários elementos artificiais criados pela extração do homem, que em técnica e elogio de lista tem a produto em razão. E esse produto em razão é essa ação e reação. É o produto em razão. É o que sabe e conhece essa rima. Bom, então a gente tem, né, na natureza e nessas funções orgânicas esses essas visões maiores, esses microscópios de apresentar para nós receitas de funções orgânicas. Então, quem são os funcionadores orgânicos? A gente tem as ferramentas. Olha só. E aí nessa corporação, porque como a gente é semelhante a todos os seres humanos, a gente tem uma corporação que preza pelo rendimento cultural de algumas receitas, né? Então, nessa corporação, a gente tem os aceleradores que estão além dos limites e a gente conhece. A gente conhece as empresas e as devagar, né? E a gente, dentro dessa empresa e dessa devagar, sobre o alojamento de vetores nessas funções, nós buscamos o produto que vai assegurar essa empresa e esse devagar para que ela possa acessar a frequência da banda desse campo de comando, né? Nesse campo de um autor de nome, de identidade, nessa repartição de laboratórios de artifícios ou de natureza, dependendo da localidade em que ele se encontra realiando ou adrenalizando as instalações de funções no seu organismo. Destacar da parte o todo que deslimita possibilitar a dinâmica de explocenderar. O que é explocenderar? São riscos que dentro nesse universo, esses riscos eles começam a ser detectados por expositores, né? Expositores. Então todo agente, toda função, toda fonte em um ambiente, todo ser humano em um ambiente se expondo é um risco grande quando não exposto. Quando exposto, a gente detecta e corre ou se protege, faz a contração para se proteger. O órgão por desarritmo de transdução, e aí o nosso organismo ele tem uma certa comunicação muito independente, que é a comunicação cardíaca. A gente tem os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea por vasos de redominação sensitiva. A gente tem barroreceptores no vaso que fazem contração por acréscimo de expositores ou de fontes que descontrolam o ritmo do ambiente
porque a gente sempre está buscando na cardiologia a lógica que é ritmo, que é rima do ambiente, para instalar dentro dessa pressão qual que é a melhor desvirgularização para poder funcionar esse motor. Ou seja, qual que é a localização que eu vou instalar a empresa de acelerar e a represa de devagar. Nesse universo, nesse plano de estar sobre a mente, realizando a exportação para fora, né, daquilo que eu sinto e que entra em mim desse ambiente, né, ou seja, a retroprojeção programada, desparticulada. A gente chama de filtro também, filtro de linguagens. O órgão por desarritmo de transdução cardíaca. E aí a gente tem essas dicas no ambiente, que são valores de produtos que já possuem tabelas de ações e reações. Ou seja, a gente já tem rimas, a gente já tem os timbres que vão descontrair o ser para gostar ou desgostar sobre a molação. E aí a gente começa a ter poderes sobre esses agentes. A gente começa a ser o Temperaman. Esse Temperaman é aquele super-herói ou vilão, tanto faz, né? É como se fosse o Homem-Aranha, né? Que tem um vilão do Homem-Aranha também na versão, né? E esse Temperaman, ele tenta fazer uma aversão nessa operação. Essa aversão pode ser uma pergunta, uma falha, uma desadequação rítmica, talvez operando no controle rítmico do ambiente, ou tampando, modulando esse controle rítmico, criando o tal do obstáculo. Então tá vendo ao lado cardíaco. Então nessa dica a gente tem as atenções para as dicas, porque a gente tem o objetivo. O objetivo, ele se dá pela tensão, né? E aí a tensão, ela controla o músculo cardíaco. Então a tensão do seu organismo que você sente controla o músculo cardíaco. Se você não estiver treinando a apreensão da tensão, você vai desprender a tensão e você vai ter arritmias, né? Então você vai estar impressa e não emprega. E eu até coloquei aqui, ó, transforma os dois S's em G. Né? G você consegue fazer um controle maior. Impressa, não, emprega, né? Emprega a função de suavizar a aceleração, ir mais devagar. Porque quando a gente fala de organismo, tudo é muito rápido. No organismo, se fora é assim, ó, fora do organismo tá vindo assim, ó, as ondas do organismo. Quando chega no organismo, olha só a velocidade que é. Então, vamos pôr que aqui, ó, é o que chega no organismo. E aí o organismo tá aqui, ó. Se a gente tá colocando aqui por velocidade, olha só, essa daqui, ó, em relação a essa, é muito menor e essa aqui é muito maior. Se eu conectar aqui, ó, pela escala, eu vou ter que essa daqui, ó, equivale a 1 de, vamos pôr que aqui a gente tem 20 e aqui a gente tem 1 sobre 20. 1 sobre 20, né? Tá bom.
em proporção de massa é muito menor. Só que a gente não está falando de massa, a gente está falando de energia. A gente está falando de massa vezes aceleração ao quadrado. A gente diminui a massa, mas a aceleração ela aumenta a quadrado, porque esse é proporcional a esse. Ok? E aí nessa proporcionalidade, olha o que o organismo sente dessa onda. Ele sente uma coisa muito mais vibrante por conta da velocidade. Então a gente tem um N veloz. E esse veloz descarrega energia e muda o campo por elétron. E aí olha só, se ele tinha um campo assim, ó, estável, neutro, com essa onda chegando aqui, ó, pá, com a velocidade ao quadrado, já que a massa diminuiu, ó, a gente tem 1 sobre 20, então a aceleração vai ser 20 ao quadrado. E olha só o que vai acontecer, vai bater muito forte e vai, ó, vai dar um flash nesse cara, ou um fermento. E aí o momento quântico desse cara vai mudar por ferramenta ação, por flash na ação, por suspensão. E essa suspensão pode deixar esse cara ácido, pode deixar esse cara base, pode deixar esse cara neutro. E aí a gente tem os pHs dessa suspensão por acerto de velocidades de energias, por elétrons. Ora, a gente tem vários tipos de energias que nos batem. A gente tem energias mecânicas e energias eletromagnéticas. Cada uma dessas energias e eletromagnéticas, elas têm potencial de ação no organismo. E elas fazem funções orgânicas. Só que além desses potenciais, alguns não falados, a gente tem os alimentos. A gente tem os toques, né, os sons, que são também considerados energias mecânicas e eletromagnéticas, só que porém esses alimentos, esses toques, esses sons, eles têm propriedades de funções orgânicas que se diferenciam apenas dessas substâncias aqui. Por quê? Elas têm um certo toque de apego. A gente tem um certo apego que é demonstrado pela arquitetura do organismo. A gente tem aqueles biotipos de adaptadores. E os apegados, os adaptadores a esses tipos de alimento, sons e toques, eles podem ter uma certa, a gente chama de vício, né? Um certo vício para determinados alimentos, para determinados toques, para determinados sons. E esses vícios mudam toda a versão do ser e estar como agente em sociedade, porque esses vícios mudam a versão, eles suaviciam a versão. Então a gente começa a dizer que a sua vicioversão de ser e estar sobre determinadas forças mecânicas e forças eletromagnéticas começam a fazer sentido na repartição que desmarca objetivadamente o seu biótipo, o seu DNA
nenhuma loja, nenhum laboratório, nenhuma igreja, nenhuma casa. E aí quando a gente tem isso, né, a gente tem o núcleo, e desse núcleo a disportação do dano A entregando o personagem, né? O que a internet, o domínio dessas estações de dados tem entregando para nós é a predileção comportamental dos seres sobre atração nuclear. Porque se eu tenho uma página, é uma célula, nessa célula você pode escolher, você escolhe o núcleo. E aí, se eu pegar uma página, e se eu fizer assim com a página, assim, ó, eu vou ter uma barra de página, né? Você acaba tendo uma barra de página ou de paisagem. E aí, se eu peço para você, escolha um núcleo da sua atenção, você escolhe aqui, em outra página, você escolhe aqui, você escolhe aqui, você escolhe aqui. E aí eu analiso você junto no gráfico das várias pessoas, e eu crio um sistema de avaliação. E eu vejo que nesse universo você tem predileções para escolher determinados núcleos em páginas. Então, o seu DNA tem escolhido esses núcleos possíveis, né? Então aí eu consigo criar seres de paisagens, né? Seres eletrônicos, seres avatares, desejos, né? Desejos por cognição de aplicar escolhas, né? Possibilidade de escolhas. Então, se eu te dou um navegador, toma aí, ó, um navegador para você. E aí nesse navegador você sempre começa a abrir as páginas e escolher os seus núcleos de atenção. Eu aplico uma estatística e a estatística me volta os dados de sua atenção. Os dados de sua atenção maior. E aí a gente encontra sua mãe. Sua mãe, mas não sua mãe biológica, sua mãe desejo virtual lógica, né? Nessa loja virtual. A gente tem vários tipos de lojas e de mães e de Marias. Ok? Que fique claro, porque é por ela que a gente espera ser visto, né? Dessas mães, nessas Marias, mães de nós, mães de sons, mães de nós, ó. Mães de sons, ou nós, tanto faz de frente para trás ou de trás para frente, esses contornos, né? É o que a gente espera ser visto, né? Esperamos ser vistos. Por quê? Porque agimos em função desse núcleo, ok? Esse é o nosso desejo. E a gente tem mães de todos os tipos, não é só não é só porque a palavra está no feminino que a mãe e a rima é feminina, né? A mãe, a rima, a mãe, o objetivo, ele não é só no feminino,
ele é no feminino e masculino, olha só. A gente tem o fê e o masculino e o equilíbrio que sustenta essa carga de tensão, para poder suplantar esse S, não deixar ele sair pela culatra, ó. E aí você consegue adrenalizar, descarregar, aterrar, que chama, aterrar. E ser uma árvore comportada disso, né? Olha que bacana. De raiva ou de felicidade por desportar esse saber, vamos lá então. Vamos lá. Começar os estudos das funções orgânicas, que a gente precisa de fuçar as coisas para poder drenar a curiosidade, né? Drenar a curiosidade. Que onda, né? Que ondula a gente. Né? Então vamos fazer a equação de funções, né? Os f's de x. As funções orgânicas são determinadas pelas estruturas. Então olha só, funções, elas são determinadas pelas estruturas. E reestruturas é isso mesmo que você pensa. São ossos de ofícios. E agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. E aí esses ossos de ofícios, a característica semelhante é que eles têm estruturas. Só que essas estruturas desses ossos de ofícios podem variar por receita variada. Só que essa receita variada, se é uma receita, tem que entregar um produto, né? Um produto eleito. Porque se tem uma receita, esse produto é eleito, né? Ó, a gente tem o pão, a gente tem o macarrão, a gente tem o cuscuz, a broa, a gente tem, sei lá, rocambole. Então, receita consegue variar a estrutura desses ossos de ofício. O que são ossos de ofícios mesmo? São estruturas e vice-versa. Só que esses ossos de ofício vão variar de receita. Por quê? Porque a gente tem o tipo de plano, o tipo de estrutura. A gente pode ter macia, crocante, a gente pode ter mole, a gente pode ter aguada. Exemplos: eu tenho a sopa, eu tenho mar, eu tenho mole, eu tenho lama e eu tenho água. Eu tenho lama, eu tenho crocante, eu tenho pedra, eu tenho macia, eu tenho colchão e vice-versa. Então a gente tem o tipo de estrutura. Todos esses tipos eles têm disfunção orgânica. É aquele disparo que eu falei, né? A gente tem a matéria e a onda. mc². Massa vezes aceleração ao quadrado. Aceleração ao quadrado, tá vendo? E a gente lê, aqui, ó, a gente lê a expansão. Lemos a expansão. Então eis aí o Einstein, né? Olha só, o estendendo o A. O que é o A? O A é uma parede. O que é o A? O A é uma parede com um ângulo. O ângulo é a única porta de compreensão em um volume, em um ambiente.
Então nesse A daqui, ó, nesse ambiente aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 As, 4 As. Só que se eu instalar uma porta aqui, ó, eu faço 3 As, né? 3 As e uma porta de saída. E aí a gente tem uma pipa, né? Mas não é só isso, né? O que que acontece? Quando a gente tem um deseixo em um ambiente, a gente tem um núcleo nesse ambiente. E aí aonde que está instalado o núcleo? Onde está instalado? Depende do ambiente, né? O núcleo pode estar aqui no centro, por exemplo, na roda. O núcleo da roda é o deseixo da roda, é aonde que fica, é o centro da roda. Agora, se o núcleo tiver instalado mais para cá ou mais para cá, ou mais para cá ou mais para cá, a conta vai ser outra. E se tiver vários núcleos, a gente vai ter que definir um núcleo ou a média nuclear. Média nuclear. Que aí a gente vai sustentar dessa média um valor padrão, ok? De núcleo. Só que se a gente não faz a média, se não tem muitos núcleos nesse dado, nesse ambiente, a gente tem um e a gente parte desse um para saber como que a gente vai descomportar a nossa ação, nossa função, como a gente vai disfuncionar organologicamente para ser visto por esse núcleo, porque esse núcleo é o residente da conta sensitiva. E o ser humano ele está sempre buscando a maior conta sensitiva, ok? Ficou claro? Espero que sim. Se você, pela graça de Deus, ou das operadoras dessas redes, tá escutando esse vídeo, comenta aí. Esse conhecimento é interessante, essa forma de ver bacana. Eu sou pobre de comentários. Vamos lá. Esses compostos são formados por átomos de carbono, motivo pelo qual também são chamados de composição carbônicos. Então, compostos de carbonos. Carbonos. Então, o que é carbonos? Vamos pegar aqui, ó. Ó, o C. C de uma tensão reagindo. Bônus. Sonobra-se, né? Obra-se. O que são carbonos, né? Carbonos são moedas, são gasolinas, são combustíveis celulares. O que a gente precisa de entender? Que carbonos, eles são combustíveis celulares, são bônus para as células se excitarem na medida da ação. Então, carbonos são riscos excitatórios. E toda célula, né, uma célula, ela lê carbono. E ela metaboliza carbono a partir da recepção de carbono. Então, quando a célula ela recebe carbono, sabe o que ela faz? Ela contrai carbono. E nessa contração de carbono, ela começa a sofrer atividade. Ela fica ativada sobre
sobre o recebimento. Só que se eu te falar que os carbonos eles têm vários tipos, várias receitas de carbono, aí você começa a entender que esses vários tipos, a partir da digestão que a célula faz, ela vai ter atividades, ó. Atividade para esses carbonos. E aí ela vai se encontrar nesse desejo, nessa imagem, nenhuma frequência. O que é uma frequência? A gente vai fazer o reconhecimento da artificialidade, o reconhecimento de adrenar essa ima digestiva de carbono, ou de receita, né? De receita de carbono. E aí, opa, vou dar um bônus para você. Qual que é o valor do bônus? Qual que é o valor do bônus que você vai me dar? Opa, o valor é X. Então vamos fazer uma função para esse X, para esse valor. E aí a gente chega nas funções orgânicas, ok? As semelhanças dos compostos orgânicos são resultados de grupos funcionais. Ora, se todo o valor ele tem um capital, ele tem uma dada verossimilhança entre os personagens da sociedade, entre os seres, em reconhecimento, em adaptação, a gente realmente vai ter a semelhança de compostos orgânicos. Então, seres em adaptação, semelhanças. Não é à toa que, por exemplo, se a gente é um ser e a gente tem dentro desse ser a adestração cultural, né? A gente é adestrado culturalmente, midiaticamente, naturezamente. Por quê? Porque a natureza, a mídia, a cultura, eles são parte do exterior de um ser. São agências, são cuidados, são prestadores de receitas para desencontrar dessas versões uma autoridade vetorial que diz assina ser bom por reconhecimento de bondade. E esse reconhecimento de bondade é sobre esses núcleos mães, nesses núcleos de objetivos chaves. E eu já falei, mãe está no feminino, mas mãe não é só feminino. A gente tem rimas de pais e de mães. Na verdade, a gente poderia falar nesse reconhecimento de bondade de objetivos pais, né? Esses são os objetivos pais de uma localidade, de uma cultura, de uma mídia, ou são os padrões. Porque o primeiro que você conheceu é do seu lazer, da sua casa. O segundo é das casas dos vários personagens, né? Então, você tem a sua prima, os seus pais, e você tem os padrões, né? Por exemplo, porque são pais de muitos, né? Os pais de muitos. E eu não sei se esses pais de muitos eu tenho, porque, cara, esses pais de muitos me deixam muito na mão, sabe? Vamos lá, principais funções orgânicas. Principais. Então, hidrocarbonetos. Olha só, a gente vai ter o bônus com água, né? Com porcentagens de água. Hidrocarbonetos.
Então, a gente tem esses bônus, os carbonos com água. Hidro vem de água. E aí toda água ela tem a sua porcentagem. E essa porcentagem de água ajuda na mistura compositiva. Essa mistura ela consegue dissolver muito as matérias para conduzir uma mistura mais homogênea. Vamos lá. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos. Hidrogênio e carbono. Opa. Desenhei errado, né? Ver. Que eu acho que é assim. E não, sei lá. E carbono. Beleza. O primeiro camarada que a gente vai ver desses hidrocarbonetos vai ser... Eu vou até pôr de uma cor mais diferentinha aqui, ó. Vai ser esse alcano. Alcano. E é isso mesmo, cano, ó. Cano. E aí a gente pode pegar e colocar aqui, ó, ano. Também. Tudo que conta diz encontra dica, ano, né? Vamos pôr nascimento e comemoração. Ano e alça, né? A gente tem aqui uma carga. Alça não é o que a gente consegue carregar, só que aqui a gente tem um A, um L e um C. Vamos pegar aqui e vamos desenhar, ó, o A, o C e o L, né? Se a gente cortar com o L aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai modular, né? Olha só. Então existe uma modulação no ano, não é mesmo? Alcano. E se eu modulo o cano a partir do núcleo, esse cano ele se contrai e passa diferente, passa ano diferente, né? Então, se eu tenho uma mangueira, por exemplo, e no final dela eu aperto aqui, ó, o que estava saindo assim, ó, vai sair assim, ó. Por quê? Você vai aumentar a aceleração ao quadrado. Só que o volume de água vai continuar o mesmo. A massa de água saindo vai continuar a mesma. Essa alça que você fez no cano vai mudar essa pressão. Então, muda a pressão. Vamos lá. Formado por ligações simples. Fórmula geral. CnH2 mais 2n. Então, vamos por fórmula geral do alcano. CnH2n mais 2. CnH2n mais 2. Então aqui, ó, N vai ser o número de carbonos e H2 vai ser o número de Hs. E esse 2 aqui, ó, que isso é a conciliação da função orgânica, né? Então, se a gente pegar nessa função orgânica,
do alcano, eu posso construir várias cadeias alcânicas, né? Ou colocar vários alcanos em uma cadeia. Vamos pôr CnH2n mais 2. CnH2n mais 2. E aqui a gente tem esse aqui, ó. Ou seja, a gente tem um C que está sendo produzido por essas quatro barreiras aqui, ó, por esses 4 A's, ó. Um pouquinho, ó, o H aqui, ó. H e H. Agora você vai falar, por que isso aqui é H? Ué, por causa do universo, ó. Faz aqui pra nós aí, ó, o universo em equilíbrio, né? Então, o que se estende de fora para dentro. E aí você vai ter esse tal do H. Porque imagina aqui que o hidrogênio, né? Hidrogênio. Se eu disparto o ar aqui, ó, eu abro o ângulo, eu abro com com essa peça aqui, ó, tá vendo? Um H. Pronto. Ao H. Começam a ver o H agora, né? Vamos pegar aqui, vamos arredar ele para cima, né? E aí nessa KH, nesse CH, nesse mais 2, o que acontece? Esse C aqui, ó, que parte daqui, ó, se ele não tiver nenhum obstáculo, ele vai fazer isso daqui, ó. Não é mesmo? Né? Esse C que bate daqui, ó, de uma força, de um núcleo. Só que não é assim que acontece, porque que a gente tem 4, né? A gente tem 4 constritores aqui, ó. 4 Hs. E aí esses 4 Hs, eles vão se encontrar em um meio. Então nesse C aqui, ó, ele vai representar o encontro rodulado de onda. E aí desse encontro ele vai desapertar para um lado vetor. Esse C ele representa esse lado porque sempre existe a primeira e a última ou quarta, né? Ou quarta parada. O que isso representa? Representa assim, ó. Se a gente tem uma fonte aqui, ó. Se ela vibra assim, ó. Ela vibra assim, ó. Ela sempre vai ter a primeira zona aqui, ó, de parada e a última, né? E essa primeira e a última zona de parada
vão determinar a posição de C dentro dessa ação orgânica, né? Por exemplo, analisando em laboratório e em organização dessas ondas, né? Ou seja, a gente tem um sistema fechado aqui e os raios, né? Isso pode ser determinante para revelar cor, sentido, cheiro, ou seja, as estruturas orgânicas, porque eu consigo instalar alcanos agora em funções orgânicas, conhecendo o que é um alcano, ok? E alcano, se a gente tem um cano assim, ó, se eu tenho um tomo de cano e quero entender o meu controle para esse tomo, né? Por exemplo, o final de uma mangueira, eu consigo fazer a função desescalar dos apertos de uma mão possível para esse cano, né? E aí a gente nesse cano a gente tem a mãozinha aqui, ó, né, que assola esse cano e pode fazer funções diferentes de expor e estar nesse cano. Só que ao cano, como é uma função orgânica, a gente tem várias semelhanças alcânicas, várias estruturas com alcanos no organismo, né? Então essa que é a graça dessa função, dessa função orgânica, né? De descobrir e sustentar a escala desse lado alcânico, né? Então esse mais 2 ele revela mais 2 no sentido de H, né? Ó, duas vezes. Então se eu tenho 1, né, 1 vezes 2 mais 2 é 4. Vamos fazer a função aqui, só para entender. Aqui, ó. Então se eu pegar função orgânica de alcano de N vale 1. Então C1 H2 mais 2. Então quando a gente tem 1C, H é igual a 4. Então CH4 é um alcano, né? Nesse sentido. Agora se eu tiver 2, eu vou ter C2H4 mais 2. Então C2H6 são 2 alcanos, né? Mas continua sendo um alcano, só que com a escala diferente. Isso aqui é como se fosse ele relaxado e ele com uma constrição. E aí a gente cria a escala de função alcânica, né? Para 3, a gente vai ter... vamos pegar aqui. Vamos tentar fazer isso aqui. Melhorar essa questão aqui. E aí para 3, como é que vai fazer? A gente vai ser C3H2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3 é 6, mais 2 é 8. C3H8. Então a gente tem essa próxima escala, ó. C3H8. Ele é a terceira constrição alcânica. E aí os canos, eles podem receber essas constrições e a gente vai saber que é uma função alcânica, né, por conta dessa imagem
de desparticionar de um cano uma função que vai desorganizar o organismo, função orgânica. Não é incrível? Eu achei agora, né? Bom, no ensino médio eu não achava não, pra ser sincero. Achei agora com esses descascamentos lógicos, né? É claro que eu estudei bastante medicina, anatomia, matérias da bioquímica, da medicina, para poder achar também. Não é do dia para noite que a gente começa a achar brilho nessas questões aí, né? Bom, e no próximo vídeo, né, a gente vai continuar navegando desses conhecimentos, né, para poder chegar em paraísos, em praias, em países novos, nesse sentido de informações da química, né, nesse planeta químico, né, nesse potencial de saber sobre a química e as funções orgânicas. Eu espero vocês e até a próxima. Fui!